mais um programa Conexão 104 aqui pela Iguaí FM. Hoje estaremos entrevistando o irmão Eduardo Damorim, que estará conversando conosco sobre o 2º Congresso de Educação do Vale do Combustível. O irmão Eduardo é coordenador de artes e esportes e analista educacional de 75 unidades maristas. Boa tarde, irmão Eduardo. Boa tarde, Cacau. Estou aqui à sua inteira disposição. Bem, nós vamos conversar sobre o 2º Congresso de Educação do Vale do Combustível. Primeiramente, querendo saber qual o objetivo de se realizar esse 2º Congresso aqui em Guaí. Lucinha, uma das diretoras do Colégio Integrado Manuel Louco, me telefonou me convidando para a festa dos 25 anos do Colégio Integrado Manuel Louco, que vai se realizar para no ano 2012. E então me pediu alguma ideia para que se fizesse essa festa, etc. E imediatamente eu pensei e sugeri que nós fizéssemos, no ano de 2012, o 2º Congresso de Educação do Vale do Combustível. Então, por isso que eu tirei um tempo para vir aqui, tomar uma semana aqui, tentando formatar com os educadores do Colégio Integrado Manuel Louco esse congresso com um ano de antecedência, porque é muito trabalho, sobretudo porque ele vai carregar para aqui 15 grandes conferencistas. E quando vai acontecer esse evento? O grupo de professores do Colégio Manuel Louco já decidiu, com a sua direção, que o congresso seria em maio de 2012. Então eu sugeri que fosse no dia 23 à noite, 24 e 25 o dia todo, e no dia 26, que seria um sábado, até o meio-dia. Então, está respondido a você em maio, de 23 a 26. O primeiro Congresso de Educação do Vale do Combustível foi um sucesso. Esse 2º Congresso vai ter o mesmo formato do primeiro? Hoje, às 17 horas, nós vamos ter uma reunião com os educadores de uma certa maneira. Eu quero que eles estejam empoderados para pensar o Congresso, como eles pensaram todas as comissões, já fizeram, como eles escolheram o tema central do Congresso, eles já me deram esse tema, e é dentro desse tema que eu convidei os conferencistas. Então, quanto à formatação, a forma, em termos de grandes conferências, mini-conferências, cursos ou mini-cursos, depende muito agora da reunião que nós teremos com os educadores. São eles, com a direção do Colégio Integrado Manuel Louco, que vão decidir. Eu estou com um grande problema, Cacau, mas por incrível que pareça, é um problema excelente. É como aquele técnico de futebol, né, que tem 5 atacantes, né, para 2 vagas. E então eu tenho 15 conferencistas já contactados, que já me deram o sinal verde que estarão aqui, e eles virão gratuitamente, e eu não tenho tempo hábil para locar as 15 conferências, a não ser que a gente faça uma formatação de cursos ou de oficinas. Mas se forem conferências, eu tenho mais gente do que lugar para colocar. E com tantos conferencistas querendo participar, com essa programação que já está se formatando, quais são as expectativas para esse evento, para a realização do 2º Congresso do Vale do Combustível aqui em Guaí? Repare bem, o nome está sendo o 2º Congresso do Vale do Combustível, mas eu tenho mais cidades ao redor das cidades do Vale do Combustível
né? Eu não sou muito forte na geografia daqui, mas eu vou citar alguns nomes para vocês das cidades que nós vamos contactar. Eu vim aqui para contactar 3. Contatei uma, não consegui ainda contactar outra, porque eu quero um contato com o prefeito e a secretária de Educação, ou seja, 2 testemunhas altamente privilegiadas, porque quando a gente fala com o prefeito, ele diz, olha, eu vou falar com a secretária, porque é no setor da educação. Quando a gente fala com a secretária, olha, isso depende muito do prefeito. Por isso que eu peço que seja o prefeito e a secretária de Educação. Nós já fomos a um e fomos extremamente bem recebidos, e eu quero dizer em público, foi em Nova Canaã, em que, por acaso, o prefeito Marivaldo, ele já inscreveu 100 educadores para o ano de 2012. Eu já tenho a inscrição de 100 educadores lá em Nova Canaã. Bem, e quais são os conferencistas e quais serão os temas das conferências aqui no 2º Congresso de Educação do Vale do Mogi? O tema geral do Congresso escolhido é um tema altamente para frente, altamente atual, difícil, mas extremamente necessário hoje em termos de educação. Quem hoje em educação não anda para frente e para, ele está ipso facto andando para trás. Então, o tema escolhido pelos educadores foi espaços, tempos de educação. Acenos das infâncias, no plural, juventudes, no plural, família e educador. E quando a gente diz infância, a infância daqui é diferente da infância de Salvador. Então são infâncias. A infância da zona rural aqui tem valores e conotações diferentes aqui da sede. Por isso que a gente diz infâncias. E só facto, as juventudes, família é importantíssimo, que é esse elo, e educador está convidado, eu diria assim, pelas famílias para ajudarem na educação dos seus filhos. Porque na realidade o grande educador das crianças e dos adolescentes não é a escola. O grande educador é a família. E nós estamos esquecendo isso, a gente faz do nosso menino um pacote e sacode na porta do colégio, pedindo que os educadores eduquem. Não é certo isso. Vamos dizer assim, as famílias em geral, não é só aqui em Guaí também, porque eu passei aqui 3 anos diretor do colégio integrado, eles têm a concepção de que a escola é quem deve educar. Não, a escola ajuda a educar. E qual a importância da família na educação, junto à escola, a participação da família na escola? Olha, eu tenho a ideia assim de um barco, tem a proa e a popa. A família e a escola escolhe se quer a proa ou a popa. Né? Vamos admitir que a família esteja na proa e a escola esteja na popa. Quem está no meio é a criança, é o adolescente. Quer dizer, nosso filho, filho da família e filho da escola. Se não houver uma harmonia, uma aceitação dos valores da escola por parte da família, e dar as mãos da família com relação ao que é pedido e exigido na escola, se não há exigências na família, aquelas que a escola faz, uma escola de hoje, não a escola de Hitler, né, de 40 a 45, mas uma escola de hoje, com teóricos, nós temos excelentes, como Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, né, não é uma escola de antigamente, não é a nossa escola. Nossa escola passou, nossa escola é ultrapassada. A gente tem que preparar, os educadores têm que se preparar para uma escola de 2000, no caso aqui de 11, mas a gente tem que se preparar para 2030, né? Então,
se não houver isso, há um naufrágio, certo? O menino, a criança, a menina, se descobrir que não há harmonia entre a polpa e a proa, ele joga. Como uma criança joga quando um casal se separa. Ele vai ao pai e fala da mãe, para receber benesses do pai, e vai à mãe e fala do pai, ou vai ao pai e fala da mãe, para receber benesses. Então ele joga, o menino é altamente inteligente, todo ele, e muito psicólogo. Tem uma perspicácia para ele descobrir que, por exemplo, o pai que se separou, para ter o amor dele da presença, acabou. Esse pai entregou a educação para os urubus. Então, é seríssimo o problema se não houver essa harmonia. Por isso que o pai deve estar dentro das salas de aula. Não dentro da sala de aula com seu filho, mas quando houver uma reunião, deve estar lá. E deve assuntos que sejam para refletir a educação de hoje, que não é a educação que nós, nem o pai, nem o educador de hoje recebeu. O educador tem que evoluir muitíssimo. Porque, Cacau, eu não gosto de professor na minha escola. Eu não quero professor na minha escola. E eu não quero aluno na minha escola. Eu só quero na minha escola educador. E educador não aprende a ser educador na faculdade. Nenhuma faculdade ensina educador não ensina professor nenhum a ser educador. O educador ele é feito na praxis, ou seja, na prática refletida. Por isso a escola é importantíssimo que tenha uma filosofia central, né, para formar esse educador. Formar através do conselho de classe, formar através dos cursos de reciclagem, formar através de um congresso como esse. Quando você pergunta o objetivo é dar a oportunidade aos educadores do Vale do Gomugi e do entorno de se colocar à frente, de ouvir, de perguntar e de dialogar com educadores de grande gabarito no Brasil. E voltando aos conferencistas e aos temas das conferências. Então, eu disse ao seu tema geral, então veja bem alguns conferencistas. Dr. Joaquim Oliveira, que hoje funciona em Natal, ele falará sobre educação e novas tecnologias. Dr. Manuel Alves, formado em Paris, na Universidade da Sorbonne, falará sobre educação e presença de valores. Porque, Cacau, uma escola, eu hoje disse aos meninos do terceiro ano do ensino médio, uma escola não se monta para ensinar português, história, geografia, literatura, que você cobra disso, não se monta para isso. É pouco. Uma escola se monta para educar crianças a ser gente, a ter um papel proativo dentro da sua sociedade, para contribuir na elaboração de sua sociedade. Então se fala hoje muito em educação em valores, né? Não é educação de valores, mas educação em valores. E esse senhor, Dr. Manuel Alves, é um expert nesta orientação, né? Porque é o último grito que tem, inclusive, na Universidade de Paris. A outra conferência seria da Jaqueline de Jesus, que é a gerente educacional de toda a província marítima do Brasil. Ela vem falar sobre família, novos arranjos e desafios para a educação atual. Eu sou psicólogo, eu recebo, por exemplo, no meu gabinete, recebia, porque agora tenho outro trabalho, né, por exemplo, duas mulheres que vêm dizer assim: eu venho trazer a nossa filha, é uma nova forma de ser família. Ou então dois homens que vêm trazer o nosso filho para vocês educarem, né? Então um educador não pode ficar estarrecido porque em vez de vir um homem ou uma mulher, vem duas mulheres ou dois homens. É a realidade de hoje. Talvez não chegou a Iguaí, não sei,
mas é bem possível que esteja à porta. Então o educador não pode ficar, vamos dizer assim, atrás de uma mentalidade religiosa, que não é mentalidade religiosa, é uma ideologia tacanha religiosa, seja ela kardecista, seja ela católica, seja ela evangélica, e dizer: eu não quero saber desse problema, esse problema existe, ele precisa ser tratado, porque a criança que está à frente não tem culpa nenhuma da situação dessa nova conformação familiar. Um outro conferencista é o Dr. Afonso Murat, formado em Roma, que vem falar sobre ecopedagogia, ou seja, a educação levando em conta a dimensão ecológica. Ontem eu vi aqui na praça, é aquilo, mas aquilo dentro de sala de aula, para formar a sensibilidade ecológica, porque senão os filhos desses nossos filhos não mais respirarão, ou melhor, nem nascerão. Depois, uma expert em educação fundamental 1 e 2, de Brasília, chamada Irineuda Nogueira, falará sobre educação e currículo. Depois, um advogado formado em Direito da Educação, que vem falar sobre o bullying, que já chegou aqui, que eu tenho notícias, o bullying, e os desafios do direito em educação. Por exemplo, se um menino é vítima de bullying, o juiz vai chamar o pai daquele que é o responsável pelo bullying. O menino é menor, não vai preso. Quem vai preso é o pai. E às vezes as pessoas não sabem disso. Então tem que educar seus filhos em casa para não serem agressivos a ponto de deixar uma pessoa numa condição de inferioridade. Quando eu digo agressividade, a gente tem que pontuar e ponderar. Uma criança que não é agressiva é doente, pode mandar para o hospital, pode mandar para o psicólogo. Uma criança é, por natureza, agressiva. A escola deve educar essa agressividade, e a gente chama socialização. Então tem que educar, e os pais têm que compreender que seu filho pode levar uma dentada na escola. Isso faz parte do processo educativo. Seu filho pode levar um tapa de um colega, ele tem 6 anos, um colega de 6 anos. O problema é como tratar isso, né? Então vem uma mãe na escola arrancando os cabelos e dizendo: meu filho apanhou. A primeira pergunta que eu faço é: o menino que deu nele, quantos anos tinha? O menino tinha 14 anos, seu filho tem 6. Problema sério, problema de justiça, problema que a escola deve enfrentar. Mas se os dois têm 6 anos, eu não estou diante de um meliante, eu estou diante de um menino que tem uma agressividade que está se educando. Certo? Então, isso aí, uma direção da escola tem que ser forte, tem que saber, em primeiro lugar. O educador tem que saber, porque ele só pode dar opinião se ele souber, se ele estiver preparado. Um outro é Dr. Luiz André, de Brasília, que vem falar sobre juventudes e formação espiritual. Né? Quando eu digo formação espiritual, pode ser budista, pode ser do candomblé, pode ser evangélica, pode ser católica. Eu mesmo sou católico. Então, a gente não deve, vamos dizer como educador, como diretor de escola: olha, só se salva se for da minha igreja. Isso, me perdoe, é uma estupidez. Certo? Isso é uma falta de compreensão do universal. Aliás, não está nem na Bíblia isso. Então, as crianças e adolescentes devem ter na sua formação uma dimensão espiritual, seja ela qual denominação for. Porque nós devemos preparar o jovem, a criança e adolescente para hoje. Ele vai precisar, num dia bem próximo, e quando ele estará só, ele vai precisar de se agarrar
nessa dimensão espiritual, de desenvolver essa dimensão espiritual. Por isso que se chama educação integral. Integral é a dimensão do coração, é a dimensão da cabeça, é a dimensão do espírito. Então isso é importante, uma escola não pode esquecer essa dimensão. Por isso que vem um conferencista com relação a isso. Depois o Dr. Wagner Cruz, de Brasília, o educador no contemporâneo, hoje e não ontem. O educador hoje como é que deve agir, como é que deve se formar, como é que deve reagir diante de certas situações que talvez ele nem passou, né? Muito bem. O outro é Amanda Leiria, de Brasília, o marketing escolar e a preparação dos espaços educativos. A gente em casa, a gente coloca um quarto de um filho vermelho. Eu já vi. E quer esse menino seja tranquilo. O vermelho é incompatível com a educação. Entende? Embora, tem muitos. Eu sou alvirrubro, eu sou do Náutico lá em Recife, eu adoro vermelho, mas não para pintar uma sala de vermelho. Ou então eu colocar dentro de casa um rock pauleira para um menino de 4, 5, 6 anos, 7 anos. Eu estou formando uma pessoa extremamente agressiva, porque a música de rock é agressiva. Então, existe atualmente, faz uns 6 meses, saiu uma pesquisa sobre Mozart, né? Dois grupos de alfabetização, que nunca ouvia música e o outro que ouvia Mozart. Um ano, sob o ponto de vista cognitivo, sob o ponto de vista de conhecimento acadêmico, os meninos que durante as aulas ouviam bem baixinho Mozart, esses meninos tiveram um crescimento cognitivo, acadêmico extraordinário com relação àqueles que não ouvem. Mas como nós estamos numa região que é uma bacia inteira, eu vou dar uma pesquisa americana de alguns anos atrás. Se você colocar numa vacaria, num curral, numa fazenda, que tenha uma produção diária de 1000 litros, se você colocar a música clássica para as vacas de 4 peitos, um útero, ouvirem, certo? A produção dá 60 litros de leite. Veja o quanto multiplique isso por 30, que dá um mês, e multiplique mais por 12, que dá uns 12 meses. E você veja quanto é que aquela música fosse de benefício econômico, financeiro. Se você colocar a música paulista, e muitas vezes só tem ritmo, não tem